Olá, turma. Aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, temos uma proposta diferente aí, uma ideia de compartilhar não só com professores, mas com os alunos, com qualquer pessoa que esteja assistindo o vídeo, uma prática de sucesso, de dentro de sala de aula. Até porque essa prática, essa dinâmica, ela pode também ser aplicada fora de sala de aula, com a família, com os amigos, com qualquer equipe ou com qualquer grupo de pessoas que você queira. Mas enquanto professor, eu acho interessante compartilhar com vocês algumas dinâmicas, algumas práticas que os alunos gostam. Por isso que eu vou, chamar essa série aí de dinâmicas de práticas de sucesso. Não é porque eu avalio como um sucesso, mas sim como os alunos avaliam e como os alunos recebem esse tipo de atividade. Por isso que eu classifico como uma prática de sucesso. O engajamento sempre é muito grande, além de ter uma possibilidade de exploração muito alta, porque pode trabalhar raciocínio lógico, conceitos ali dos números naturais, conceitos de probabilidade, conceitos de análise combinatória. Turma, é vasto, o potencial dessa simples dinâmica, ok? Depende do nível que você está trabalhando. Se trabalhando com ensino médio, pode ali explorar análise combinatória. Se está trabalhando, ensino fundamental, probabilidade, ou até os conceitos básicos mesmo da formação numérica e tudo mais. Então, primeiro passo, você tem que escolher uma senha com 4 algarismos diferentes e tem que comunicar aos alunos que existe uma senha misteriosa com 4 algarismos diferentes. Então, primeiro passo, definimos a senha 9137. É um momento também bacana para você trabalhar com os alunos a ideia do algarismo, até porque os nossos algarismos ali são os símbolos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e o conjunto de algarismos forma um número. Isso é uma ideia legal de explorar nessa atividade. Então, nós temos essa senha, lembrem, 9137. Um segundo passo é você explicar aos alunos o que significam as legendas. O círculo, ele significa que o número está correto no lugar certo, independente da ordem, tá? Existe um número qualquer que está correto e no lugar certo, um dos 4. E a circunferência significa que existe um número correto, mas no lugar errado. Independente da ordem, existe um dentre os 4 números, e isso é importante que você não fale, pois a dinâmica da prática está justamente aí. Porque os alunos vão ficar tentando descobrir, eles vão combinar dicas para saber qual o número que está no lugar certo, qual o número que está no lugar errado, mas é o número certo. E é isso que gera um debate, gera uma competitividade sadia e uma exploração muito grande das dicas que foram informadas. Vamos simular aqui bem rapidinho para vocês entenderem qual é a dinâmica, até porque é uma dinâmica simples, beleza? Se estiver trabalhando no ensino médio, nesse momento você pode ali trabalhar uma questão da análise combinatória, para os alunos verem quais e quantas seriam as possibilidades. Mas aqui nós temos um grupo, dividir em 3 grupos. Lá em sala, normalmente eu divido em 3, 4, 5. Depende, na verdade, da quantidade de alunos que eu tenho em sala. Você vê aquilo que for melhor. Aí suponhamos que essa moça fala que ela acha que a senha é 7056 do primeiro grupo. Você vai escrever a senha e você precisa estar atento, porque a nossa senha era 9137. Não tem nenhum número no lugar correto, mas tem um número correto no lugar errado. Então você vai colocar a legenda, que é da circunferência, que significa que tem um número certo, mas no lugar errado, e você vai dar o feedback. Você vai falar, tem um número que está correto, mas no lugar errado. E isso é importante porque os alunos demoram um pouco a entender a legenda. Se for novidade para eles demoram. Se você fizer essa dinâmica mais de uma vez, vai perceber que quando eles já sabem a legenda, você não precisa mais ficar dando feedback, porque eles mesmos já reconhecem a legenda. Aí suponhamos que venha um grupo 2 e fale uma dica na qual ela acha que a senha é 3087. Aí repara, já nessa dica nós sabemos que o 7 está certo, porque ele está no lugar certo também, e o 3 é o número da senha, mas está no lugar errado. Então você, além de dar o feedback, falar que 2 números estão corretos, um no lugar certo, outro no lugar errado,
você vai colocar a legenda, ok? E aí suponhamos que sejam 3 grupos e o terceiro grupo tem um pouco de sorte e já fale ali um 9057. Quando fala 9057, você já precisa lembrar que o primeiro algarismo era 9 e o último era 7. Logo, esse grupo ele conseguiu cravar ali 2 números corretos no lugar certo. E aí você dá o feedback. Turma, basicamente, essa é a dinâmica. O que é que vai acontecer a partir de agora? Acontece em que em algumas turmas essas dicas costumam ser no máximo 10, em outras turmas ou em outros momentos, de acordo com as dicas, que também, né, costumam levar os meninos ao erro, costuma dar mais de 12, 14, 15, 20 dicas, mas o interessante é você perceber a evolução do raciocínio dos alunos com essa atividade em vários momentos diferentes ou até depois de intervenções. Porque ao final do ano, e você, né, sempre aplicando essa prática, perceberá que os alunos evoluem o nível de raciocínio absurdamente. Tem salas que hoje em dia eu né, faço essa dinâmica depois de 2 anos com os meninos, 1 ano e meio, eles adivinham a senha em no máximo 10 dicas. E isso mostra, né, não só que eles gostam da atividade, mas que o raciocínio deles evoluiu. A capacidade de inferir informações, a capacidade de observar informações implícitas aumenta, beleza? Por isso eu gosto tanto dessa prática, né? E por isso que ela faz tanto sucesso dentro de sala de aula. Aí eu vou simular o restante só para vocês entenderem. Aí o grupo 1 falaria ali 9, 2, 7, 3, já pegando, né, o embalo nas informações de cima. Aí você teria que perceber e ficar atento que o 7 está fora de lugar agora, o 3 também está e o 9 já está no lugar certo. E quando o aluno olha isso aqui, ele não sabe quais números são. Alguns alunos que entendem a dinâmica vão combinando dicas, outros vão falando aleatoriamente. Então, às vezes, você vai ver que a dica já está mais ou menos aqui certa para você, só que aí vem um aluno e fala algo que está muito próximo, quase acertando tudo, e você fala, na sua mente, você pensa que os alunos entenderam e que todos perceberam, mas logo em seguida vem alguém, embaralha tudo e aí tá tudo fora de lugar, que também é uma dica boa. A dica boa não é só quando, né, estão nos lugares corretos e são certos, mas quando tem um aluno que fala um número que nenhum dos algarismos pertence a 100, é uma dica excelente, porque você já descarta 4 algarismos ali que não fazem parte. Então essa, né, digamos assim, essa experiência na dinâmica, o aluno deve desenvolver sozinho. É bom que você evite de dar essas dicas de início e ao final da dinâmica você pergunte aos alunos quais as estratégias eles utilizaram. Quando eles, né, digamos assim, compartilham essas estratégias com os colegas, os outros começam a se apossar dessas estratégias. E né, depois, digamos assim, de umas 4, 5 vezes que você trabalhar esse tipo de dinâmica com os alunos, você vai perceber que todos eles já estão ali num nível mais elaborado do raciocínio lógico. E aí, posteriormente, sempre tem um grupo que está fazendo digamos assim, um pensamento linear, ele quase não conta com outras dicas, acaba indo mais na dica deles mesmo. Tem outros grupos que pegam todas as dicas e acabam rapidamente conseguindo. Uma vez que você colocar os 4 círculos, né, com, digamos assim, independente se são números certos ou números errados, no caso aqui, um só no lugar certo, os alunos já sabem que os 4 números que compõem a senha e eles tendem a trocar esses números de lugar. Aí nesse caso eles trocaram e mesmo assim não conseguiram. Aí quando chega nesse caso, temos 2 números certos, o 9 e o 7. A pessoa pode olhar, né, as dicas anteriores e deduzir que seriam esses números corretos, até porque ele sabe que aqui tem um 9, aqui tem um 7, o 3, ou, né, qualquer outra dica, e finalizar o jogo. Ganha o jogo a primeira equipe, né, o primeiro grupo, a falar corretamente os 4 algarismos da senha no lugar correto. Beleza? Turma, era isso aí, né? Parece uma brincadeira simples, parece, né, uma distração ingênua, mas não. É uma atividade riquíssima,
Espero que vocês tentem aplicar essa atividade em sala, vocês não vão se arrepender, os alunos gostam muito dessa atividade, ela é dinâmica, é participativa e ela contempla muita coisa, ou até, né, mais coisas do que eu comentei aqui. Deixa no comentário se você tiver uma ideia de como a gente pode explorar essa atividade, um conceito, né, um conteúdo, né, porque no nosso dia a dia é tão comum a gente não perceber que está ali preso à aula tradicional, porque alguns conteúdos demandam mesmo essa aula tradicional, algumas salas estão lotadas com 40 alunos, 35 alunos, e você muitas das vezes pensa 2, 3 vezes antes de iniciar uma aula diferente. E essa aula, vou falar com vocês, aplico em sala com 40 alunos e dá certo. Já apliquei em turmas maiores por causa do turno noturno, que também deu certo. Lógico, nem tudo são flores, alguns alunos talvez não podem ou não querem participar, alguns alunos ficam tentando ali fazer algo para desconcentrar, mas isso não é a regra, tá, turma? É a exceção. A regra é todo mundo participando, talvez até um aluno que talvez, né, talvez, tanto talvez, mas talvez até um aluno que não tenha tanta participação em outras atividades, acaba conseguindo, acaba querendo participar desse tipo de jogo, beleza? Espero ter ajudado, um abraço e até a próxima.